Dia a dia corrido, estresse, poucas horas dormidas, exercícios físicos intensos e por aí vai. Essas são algumas situações comuns que causam cansaço excessivo. De modo geral, a sensação desaparece depois de uma bela noite de sono ou alguns dias de pernas para o ar. O problema é quando essa indisposição não some após o descanso, sabe? Sentir vontade de dormir com frequência não necessariamente significa que há um distúrbio de sono. Essa é uma condição que afeta cerca de 20% da população em geral. Mas é importante investigar, pois pode ser um sinal do organismo avisando que algo precisa melhorar. Neste vídeo vamos aprender a reconhecer o que pode ser considerado sonolência excessiva e entender as suas principais causas. Também conhecida como hipersonia ou hipersonolência, a sonolência excessiva diurna, SED, é a incapacidade de se manter alerta ou acordado durante o período do dia. A dispersão é tão grande que a pessoa pode chegar a dormir ou cochilar durante as tarefas mais corriqueiras da rotina. Também é importante diferenciar a sonolência diurna, da fadiga, que é uma condição de cansaço adquirido com o prolongamento de atividades exaustivas mentalmente e ou fisicamente. Uma maneira de diferenciá-las é a recuperação que cada uma exige. Enquanto a fadiga é remediada com repouso, a sonolência diurna excessiva exige sono. Em muitos casos, a sonolência diurna é uma consequência da privação do sono, efeito de medicações como anti-histamínicos ou relaxantes musculares, apneia do sono ou depressão, entre outros fatores. Vamos investigar um pouco mais sobre isso? Sono excessivo, cansaço. Por que acontece? O cansaço excessivo geralmente indica falta de tempo para descansar. Mas pode ser também um sinal de alguma doença, de algum problema, como anemia, diabetes, alterações da tireoide, depressão. É muito ruim lutar contra o sono. O mais importante não é lutar contra o sono, e sim saber por que ele está acontecendo assim. Venha comigo até o final do vídeo para entender e também saber o que fazer para não sentir sono e cansaço excessivo. Se você sente muito sono, cansaço excessivo e ainda tem outros sintomas pelo meio do caminho, como fraqueza muscular, mudanças de humor, tontura, é importante identificar a causa e fazer tratamentos adequados. Em primeiro lugar, busque regularizar o seu sono. Deitar cada dia mais cedo, principalmente se você dormiu tarde nas noites anteriores. Depois, quando eu digo tarde, seria depois das 22 horas. E também praticar exercício físico. Isso é muito importante. O corpo humano, ele tem que trabalhar de acordo com o ciclo de atividade e de repouso, que é o ciclo circadiano. Para que todo o organismo, o sistema endócrino, o metabolismo, funcione de forma adequada. Senão, dá problema. Problemas de saúde vão surgir por conta disso. O ciclo circadiano, ele funciona como um relógio. É necessário uma série de atividades hormonais e também enzimáticas coordenadas pelo nosso sistema nervoso central. Durante o sono, há uma série de ondas que podem ser medidas pelo eletroencefalograma e que vai captar as informações para que o cérebro saiba o que deve ser feito e como deve ser feito, e também o que precisa para poder realizar essas funções. Para isso, é necessário um período de sono para que todos os dados sejam processados num tempo de 6 a 8 horas de sono. A sonolência excessiva diurna é extremamente prevalente e aumenta a cada dia na população, por vários motivos. Temos várias causas para a sonolência excessiva diurna. Por exemplo, uma das principais causas da sonolência excessiva diurna é a privação do sono. A pessoa que não dorme bem durante a noite, ela acaba tendo sono durante o dia.
Se o sono é curto durante a noite, máximo de a produção pessoa tem lá sono pelas durante o dia. 22 E o horas mínimo de horas que a gente tem que até as dormir 3 horas da são manhã. 6 horas A por partir noite. dali, Ou ela seja, será quem dorme toda menos que consumida 6 para horas por noite combater o está estresse devendo do horas dia de sono anterior. para o banco E do cérebro. também E não começa a adianta produção de ficar querendo adrenalina. A contabilizar ou adrenalina vai compensar no final de ocupando semana, o lugar porque não é uma da compensação melatonina. imediata, não é uma E troca essa adrenalina imediata. vai A gente tem durar, que ter, no ser mínimo, 6 utilizada, vai horas ser de sono. produzida e E já utilizada está durante todas comprovado as horas do dia. cientificamente que E quem ela vai dorme menos cair que 6 horas novamente com tem o maior pôr do risco sol de ter para dar lugar hipertensão, diabetes, novamente à colesterol produção de e demência melatonina futura. No para mínimo, recomeçar o demência ciclo. no futuro a Fica pessoa vai ter, claro que por esses dormir menos que hormônios, 6 eles horas. sofrem a E influência também da vai luz. ter sono É durante o dia. necessário sair da Então, presença no da dia a luz dia branca, de hoje, que a pessoa celular, trabalha durante o dia, TV, estuda à pelo noite, menos tem uma hora que antes andar para lá e para de cá, dormir, tem uma para que viagem essa muito luz não grande deixe de o trânsito cérebro de um estimulado. local para o Ou outro. seja, É antes das comum que a 22 pessoa horas. O não horário que tenha nós devemos tempo já para estar dormir, dormindo, mas tá? Não ela é vai ir ter que para a cama priorizar 22 para horas, que não. no Ir mínimo antes para tenha 22 horas já 6 estar horas dormindo. de sono O quarto por precisa dia. estar escuro, Isso é a sem primeira ruídos, causa e a a maior de temperatura todas para corporal sonolência da excessiva roupa diurna. também, do Você que tem ambiente, da sonolência cama excessiva e tudo diurna, deve escreva estar nos comentários adequada, o que confortável. você acha que é a causa Nós, sua até e que como nós que é que você dormimos, às lida vezes, com na tendo tão presença pouco tempo para desses dormir no seu dia a estímulos. dia. Porém, A o segunda sono maior não tem causa qualidade. de sono Existem durante o dia, outras causas que chega a afetar específicas até de 30, sono em 33% da excesso população, e também é a cansaço apneia e do sono. indisposição. Cerca de 30% Memória, da população da aprendizado cidade de São ruim Paulo e tem apneia outros do sono. sintomas. E é O extremamente comum essa diabetes patologia. é uma Lógico, dessas tem vários causas. graus. A Tem apneia do glicose, sono ela gera leve, moderada e energia grave. ao entrar E quanto dentro mais da grave célula. é essa Como apneia do ela não sono, maior chegou, é a como sonolência ela da não pessoa chega durante o dentro da dia. O célula, que porque é a ela está apneia do alta sono? na A apneia corrente do sono é sanguínea, quando a não pessoa conseguiu entrar para dentro de da célula. respirar Então, durante ela vai o dar sono. essa A pessoa queda está de energia na respirando pessoa, né? normalmente, ela pausa a Além do respiração por sono pelo ser menos 10 interrompido segundos, está também lá respirando. várias vezes à noite, para a pessoa ir ao Ela banheiro pausa a fazer xixi. respiração por 10 Ocorre segundos no mínimo. perda de peso, E essa pausa por diminuição 10 dos segundos é músculos suficiente que para vão causar ficar um estresse no fracos organismo e e reduzir cansados. a Tem oxigenação como do sangue. reverter E como essa reduz a situação? oxigenação do sangue, Será o que tem? cérebro fica Tem desesperado, sim. porque não pode Com faltar oxigênio, mudanças de hábitos desperta a e pessoa, causa tratamentos um naturais para microdespertar que força a reverter pessoa a o problema respirar. do diabetes. Como o A cérebro tem esse anemia, microdespertar e geralmente por força a falta de pessoa a ferro, ela respirar, causa também nunca muito que ele cansaço, tem um sono sonolência profundo. e Ele desânimo. fica só em sonos E esse superficiais. problema No sono também N1, no pode ser máximo N2, não resolvido chega no com N3 a e no REM. mudanças de hábitos E e às por vezes causa com a disso, o suplementação, organismo se nunca for que se sente necessário. verdadeiramente A apneia descansado. do sono, Como ela o corpo também não fica afeta descansado, a a pessoa qualidade fica tendo do sono nosso durante o sono e dia. da nossa E a saúde. pessoa Ela que é tem apneia do sono, às caracterizada vezes pela acha que a pessoa parada da tem um sono respiração ótimo, porque ela pensa, nossa, durante o eu sono. durmo em qualquer E isso lugar. acontece Se eu por encosto várias aqui, eu vezes. durmo. Eu sou ótimo para dormir, eu Mas sou se a ótimo de pessoa cama. dormiu Mas é o mal, contrário. ela vai Na verdade, acordar a pessoa é cansada, ótima de cama, os mas o músculos sono da pessoa bambos, está sendo péssimo, é de péssima sonolenta qualidade. durante Não o dia, restaura né? Não em nada consegue o sono produzir da naquela pessoa. A pessoa mesma não chega a intensidade. ficar Se realmente for o descansada com o tabagismo sono ou dela. o E por alcoolismo, isso é tem melhor sonolência abandonar. Essa excessiva durante realmente o é a dia. melhor escolha. E Se a você apneia do precisar de sono é ajuda plenamente profissional, corra tratável. atrás. Ela é Se for preciso tratável de com placa de medicação, né, avanço de mandíbula sedativos ou ou o aparelho tranquilizantes, do dê CPAP. preferência E para depende aqueles do que sejam grau, mais se é naturais. Ou leve, então procure moderado ou grave, para ajuda cada um médica tem ou um tipo ajuda de de alguém tratamento. E como que que a pessoa possa descobre se ela tem uma medicar apneia? de Realizando forma um exame de adequada e polissonografia. também na Com o dose exame de adequada, polissonografia, caso o seja aparelho um e os exames medicamento de uso detectam normal. quando a A pessoa para de depressão, ela é respirar uma durante das a causas noite de cansaço e dá físico os mental. parâmetros A pessoa de ela fica apneia sem ânimo leve, de realizar as moderada tarefas ou grave. diárias do Certo? trabalho. Essa é a segunda maior A causa de fibromialgia é sonolência uma excessiva outra diurna. situação A terceira de maior dor causa de sonolência generalizada excessiva nos diurna músculos e são de doenças sono ruim. clínicas. A A pessoa fica pessoa com tem sono algum ruim problema clínico e aí e ela tem vai acordar sonolência durante o cansada. dia. O cansaço E vai aí pode ser persistir. vários. Dificuldade Pode de ser concentração, anemia, pode ser alterações do humor, hipotireoidismo, pode dificuldade ser para alguma realizar as
as tarefas do dia. Pode ser tudo isso vai acontecer por conta da noite mal dormida, por causa da dor, doença de Parkinson, o que fazer para combater várias outras condições vídeo médicas aí no meu canal que estão causando sonolência excessiva o que fazer. durante o dia. A Isso é extremamente arritmia comum. e Se a também a pessoa tem alguma insuficiência
sonolência excessiva, também causa além das causas neurológicas e respiratórias, é importante olhar outras causas o coração clínicas. ele perdeu a força para A pessoa pode contrair estar o tendo sono durante o suficiente dia, para enviar mas são efeitos sangue colaterais de para toda alguns a parte medicamentos. do A pessoa corpo. pode estar tomando algum As anticonvulsivante, infecções a pessoa pode estar também, tomando algum gripes, antipertensivo, resfriados, a infecção pessoa pode estar tomando bacteriana, algum são outras ansiolítico, causas de antidepressivo, ou cansaço, qualquer outro falta de medicamento, um energia, antistamínico. dores nos músculos. E isso tudo O está corpo causando ele vai sono durante o consumir dia. a E é energia comum, para aquele nossa, por processo exemplo, de a pessoa cura. não dorme bem E aí durante a noite fica e faltando quer energia, usar remédio né? caseiro. Ele vai Por exemplo, ficar usar tomando essa um energia para antialérgico durante a noite, tomando um matar, Dramin destruir ou, esses sei lá, bichinhos, para qualquer coisa mandar desse esses tipo. bichinhos para fora. Isso pode até fazer a pessoa Problema dormir, também mas muito comum deixa a pessoa é super problema lerda de durante o dia, tireoide, porque deixa que é ela com sono, tem resquício responsável pelo da metabolismo sonolência do por nosso conta do corpo. A tireoide medicamento. é uma É glândula uma outra muito grande importante para causa de manter o sonolência ritmo excessiva durante o normal dia. do E funcionamento do também nosso corpo. pode As ser alterações doenças neurológicas, nessa glândula como, por vai causar exemplo, cansaço, desânimo e narcolepsia. até mesmo Narcolepsia é depressão. uma doença O do sono. excesso A de peso, pessoa, ele está ela ligado tem com ataques sensação de de sono durante cansaço o dia. A frequente. pessoa, Isso o porque narcoléptico, ele não quando o dorme bem corpo durante a noite, tem um sono fragmentado, ultrapassa o tem peso alucinações ideal, do o sono, parece que é um coração sonho e muito todo o vívido, muito organismo vai real. precisar trabalhar Também mais do tem que o habitual. umas Isso vai alterações de levar ao paralisia do cansaço. sono, como a pessoa Então, acorda e não procure consegue quais são mexer. as causas. E Você tem tem ataques esse abruptos de problema? sono Conhece durante alguém o que dia. A tem pessoa esse está com problema? sono Tem gente que e reclama, está doutor, eu durante o já dia acordo e tem cansada. ataques de sono. E Então, quando pode verifica ter também se não cataplexia, são da pessoa dar algumas dessas gargalhada causas aí que a gente e mencionou. ficar mole, Tá? perder No o canal tônus tem muscular. vários Bom, vídeos mostrando isso são algumas soluções das para causas essas da causas. sonolência Dê uma excessiva olhadinha lá durante o dia. também, se for o caso. Deixe seu like, compartilhe esse vídeo com alguém que você sabe que tem necessidade dele e eu te aguardo no próximo vídeo. Bom dia, tá com sono? Olha, perto do horário de almoço, meio-dia, dá aquele soninho. Mas e quando esse sono é excessivo, quando ele foge da normalidade? Eu convidei a doutora Francine, médica, neurologista, que vai explicar pra gente o que é esse sono excessivo. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo, Duda. Seja bem-vinda. Eu estou bem, graças a Deus. Doutora, o sono durante o dia é gostoso, vai. É verdade. Mas aquele sono excessivo, que você vê que às vezes a pessoa dorme em qualquer lugar, que ela dá aquela paradinha. O que acontece? Porque normal não é, né? Então, Duda, é interessante primeiro a gente diferenciar a sonolência excessiva da fadiga. Quando a atividade ela melhora o paciente, melhora o indivíduo, nós pensamos em sonolência. Quando essa atividade ela piora, nós pensamos em fadiga, que seria aquele cansaço extremo, aquele esgotamento. Existem várias causas para a sonolência excessiva diurna. Dentre elas, a principal seria a privação de sono, 33% dos casos. Estima-se hoje que nós dormimos 25% a menos do que há um século e ocorre mais frequentemente em trabalhadores de turno. Outras causas, como doenças do sono também, como a síndrome da apneia obstrutiva do sono, que corresponde àquela obstrução parcial total do fluxo de ar através das narinas ou da boca. Além disso, a síndrome das pernas inquietas, que é aquela urgência em movimentar as pernas por uma inquietação, formigamento, pontada, que ocorre mais no final do dia, noite, no período de repouso, na inatividade e melhora quando se movimenta. Além disso, nós temos as doenças psiquiátricas como a depressão, os transtornos ansiosos, medicações que podem causar sonolência excessiva diurna, alterações do ritmo, como indivíduos que dormem cedo e acordam muito cedo, ou que dormem muito tarde e acordam tarde, consequentemente, e doenças que nós falamos, doenças primárias neurológicas, como a narcolepsia, que é uma das principais. Eu ia te perguntar, eu estava vendo o tema, narcolepsia. Como que ela acontece? A narcolepsia é uma doença neurodegenerativa, tá? E tem fatores genéticos e ambientais envolvidos. O principal sintoma da narcolepsia é aquela sonolência excessiva, são aqueles ataques iminentes de sono, apesar da tentativa de se manter acordado, tá? E os cochilos são reparadores, reparam o sono durante algum período. Nós temos também a cataplexia, nome estranho esse, mas eu vou explicar. É a perda de tônus da musculatura esquelética e assim o indivíduo cai. Perde o tônus, ele cai, dura de segundos a 10 minutos, ele não perde a consciência, tá? E geralmente é desencadeada por períodos emocionais, né? Situações emocionais. Ela pode ocorrer na narcolepsia ou não.
Mas quando ocorre, é muito significativo para a gente pensar em narcolepsia. Existem também as alucinações, a paralisia do sono. Eu não sei se você já teve, Duda, aquela sensação, eu já tive, de você acordar, mas o teu corpo não responder aos teus comandos. Você tem consciência quase que está Quase acordado. todo dia, ando tão cansada. Mas o teu corpo não responde. Geralmente na transição entre o sono e o acordar. Sim. E ainda o sono fragmentado, né? Então, assim, o diagnóstico da narcolepsia é feito através da polissonografia por um teste específico que chama testes de latências múltiplas do sono, onde se programa, assim, cochilos programados e observa o tempo que o indivíduo dorme, o tempo que ele entra no sono REM. E o tratamento é através dos psicoestimulantes e mesmo antidepressivos, quando se pensa nessas outras causas, cataplexia, paralisia do sono. Enfim, é muita coisa. O tema é amplo. Tá certo, doutora. Obrigada pela sua participação. Olá, pessoal. Estamos de volta com mais um vídeo para vocês e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sono. É muito comum que as pessoas, durante a consulta com o psiquiatra ou com o neurologista, tenham queixas relacionadas ao sono. Essas queixas podem ser tanto decorrente de uma sonolência excessiva durante o dia, quanto uma falta de sono durante a noite. Estima-se que mais ou menos a maioria das pessoas precise dormir de 7 a 8 horas para se sentir disposto e descansado. Algumas pessoas conseguem dormir menos, em torno de 4 a 5 horas, mas as pesquisas já vêm mostrando que mesmo essas pessoas que dormem de 4 a 5 horas começam a ter prejuízos pelo pequeno tempo de sono que elas têm. Exatamente. A gente sabe que é durante o sono que o cérebro joga para fora as toxinas que foram produzidas aí durante o dia pelo metabolismo cerebral, e é durante o sono que realmente o cérebro descansa. Então, o sono é dividido em 4 fases. Nas fases mais profundas do sono, que é a fase 3 e a fase 4, é quando o cérebro realmente ele desliga, como se fosse um computador aí hibernando, para descansar as memórias e a cognição para funcionar bem no dia seguinte. Então, se a gente não dorme o suficiente, com certeza a gente está acarretando algum prejuízo aí para o dia seguinte. Isso pode ser imperceptível, então você pode pensar que dorme o suficiente, poucas horas, mas na verdade não. Essas poucas horas que você está dormindo não está descansando o suficiente o seu cérebro para o dia seguinte. Bom, e aí o sono pode estar, como a Maria Fernanda falou, para mais ou para menos. Eu vou falar um pouquinho daquelas pessoas que falam que o sono está para mais, que sentem muito sono, que o sono está normal, está sempre com sono durante o dia. E ela vai falar um pouquinho depois sobre a insônia, que é a dificuldade do sono que algumas pessoas têm, o sono para menos. Sobre o sono para mais, vou falar aqui para vocês então da sonolência excessiva diurna e da narcolepsia. Sonolência excessiva diurna é aquela pessoa que está sempre com sono, tá o dia inteiro bocejando, o dia inteiro se sentindo cansada, sonolenta, querendo sua cama. Isso acontece porque o sono está insuficiente. Ou a pessoa está dormindo tempo insuficiente, está tendo uma privação de quantidade de sono, ou a qualidade do sono não está adequada, o sono não está se aprofundando até aquelas fases mais profundas por tempo suficiente. Para essa situação, a gente tem que identificar a causa que está interferindo no sono para a pessoa deixar de ter sono durante o dia. E ainda assim, algumas pessoas vão persistir com sonolência e a gente vai ter que, de repente, entrar com uma medicação para trabalhar isso. Já a narcolepsia é aquela pessoa que, às vezes, está com você em algum lugar, está conversando de uma maneira normal e, de repente, ela dá aquela dormida e volta, né? Aquela famosa pescada, a ponto até de dormir, cochilar um pouquinho e voltar. Isso daí é uma doença que acontece porque o cérebro perde de uma forma momentânea, muito rápido, o controle da consciência. Então a pessoa cai num sono e volta imediatamente depois. E é uma doença bem curiosa porque ela pode vir também com uma outra entidade chamada cataplexia. Olha que coisa maluca. A pessoa, quando tem um estímulo emotivo muito grande, por exemplo, quando ela vai dar uma risada, acha alguma coisa engraçada, ou quando ela está muito feliz, o corpo desliga o controle do movimento e mantém da consciência. Então a pessoa ela paralisa inteira e fica acordada vendo tudo que está acontecendo e daqui a pouco os movimentos voltam a recobrar. E outra coisa estranha que pode acontecer também aí no contexto da narcolepsia é a paralisia do sono. A pessoa acorda de manhã, consciência volta, mas os músculos ainda não ligaram. Então ela não consegue se movimentar por um período de tempo que é uma coisa assim agonizante para quem percebe.
Enfim, a narcolepsia também tem tratamento, tem medicações, tem estratégias para a gente contornar esses sintomas e não deixar que isso atrapalhe a vida da pessoa. Bom, o Saulo falou um pouco sobre dormir demais e eu vou falar um pouquinho agora sobre o dormir de menos, que seria a insônia. Quando a gente tem uma insônia, 80% dos casos de insônia são o que a gente fala de insônia secundária, ou seja, é alguma medicação ou alguma substância ou algum transtorno psiquiátrico ou neurológico ou um transtorno respiratório que estão ocasionando a minha insônia. Apenas 20% dos casos vão corresponder ao que a gente fala mesmo de uma insônia primária, que não sofre influência de nenhum outro fator. Dos 80% dos casos de insônia secundária, 44% estão relacionados aos transtornos psiquiátricos. É muito comum hoje em dia a gente sacrificar o nosso sono em prol de outras coisas da nossa vida. Por exemplo, eu tô cheia de coisas no meu trabalho, então o que eu vou fazer? Eu vou dormir menos porque eu consigo terminar e colocar meus projetos em dia. Eu tenho prova na faculdade, eu vou dormir menos porque assim eu consigo estudar. E aí as pessoas tentam, então no final de semana eu tiro o atraso. O grande problema é que não é bem assim que funciona. Quando chega no final de semana eu posso dormir inteiramente o meu sábado e o meu domingo. Se durante a semana eu tenho um padrão de sono muito oscilante, eu não vou descansar por completo. É igual quando eu tô com muita fome e ao longo do dia eu vou comendo, beliscando algumas coisinhas durante todo o meu dia. A fome pode até passar, mas eu nunca estou completamente saciado. Eu preciso de várias horas de sono, de 7 a 8 horas, por vários dias, para eu me sentir de fato descansado. Quando a gente está falando de insônia secundária, nós estamos falando, na verdade, de um sintoma. É como se fosse a febre dentro de uma dor de garganta. Se eu tenho uma febre no meu organismo, eu preciso estar descobrindo qual é a causa do aumento de temperatura do meu corpo. Enquanto eu não tomar um antibiótico para minha dor de garganta, a febre vai continuar a aparecer mesmo que eu tome um Anador. É a mesma coisa com a insônia. Se eu tomo um remédio para dormir, mas eu não estou vendo que causa está por trás disso daí, eu vou continuar tendo que tomar o remédio e quando eu não tomar, eu não vou dormir porque eu não estou tratando a causa da minha insônia. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Muitas vezes as pessoas chegam aqui já tomando algum remédio. Eu peguei da minha vizinha, funcionou. Trouxeram melatonina lá dos Estados Unidos, eu comecei a tomar. Eu tinha esse remédio em casa, estava me dando sono, eu comecei a usar. Mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque grande parte não, a maioria das medicações usadas para insônia causam dependência. Então o organismo vai acabar ficando viciado e vai desenvolver uma tolerância, o que vai exigir que no futuro eu precise cada vez mais de doses maiores para estar combatendo, para estar conseguindo dormir adequadamente. Se a gente for olhar, se você pegar na tua casa umas 9 horas da noite e abrir a janela, você vai ver como a gente tem um excesso de luminosidade hoje em dia. Antigamente, a hora que escurecia, escurecia. A gente não tinha muita luz, tinha os postes na rua. Hoje em dia, a gente tem luz lá fora, a gente tem muito outdoor luminoso, a gente tem muita tecnologia. Então, estou dentro de casa, tá mais escurinho, mas eu fico no celular, eu tô no computador. Esse excesso de luz interfere muito no nosso padrão de sono. E é por isso que no próximo vídeo, na semana que vem, eu vou estar falando com vocês um pouquinho sobre a higiene do sono, que é uma série de medidas comportamentais que nós podemos tomar para melhorar a nossa qualidade de sono e muitas vezes não ter nem que recorrer ao uso de medicações.